E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque por aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Pessoal, eu quero hoje fazer um vídeo mais sério, trocar uma ideia mesmo com vocês. Vai ser uma sequência de talvez de 3 a 4 vídeos que eu vou soltar no mesmo dia, tá bom? É, é um conselho que eu pagaria para ter recebido esse conselho há 20 anos atrás. E é um conselho que eu quero dar aqui para vocês, ó, de grátis, 0800, sem brincadeira nenhuma. Aqui onde eu moro, bem perto aqui do meu prédio, tem uma praça. E nessa praça fica um senhorzinho, bem senhorzinho já, ele tem a perna bem machucada, ele não consegue andar, tal. E ele fica na praça vendendo cigarro. O que acontece com esse senhorzinho? Ele já trabalhou na Volvo, ele já ganhou muito dinheiro, já deu casa para parente, o caramba todo. E agora, nessa fase da vida dele, ele tá com um problema grave de saúde e ele tá morando numa espécie de um improviso, né? Um improviso. E a fonte de renda que ele tem é a venda do cigarro dele, que ele fica ali na ponte. Só que é um cara que ele chegou agora na velhice sem absolutamente nada. E muitas vezes eu passo, né, na rua, que é o meu trajeto para ir na casa de construção, padaria, etc. É o meu trajeto. E às vezes ele me para conversar comigo, tal, porque ele foi a primeira pessoa que eu conheci antes de ter mudado para cá. E ele tem esse carinho assim de me parar para conversar e tal. E ele falou para mim que na época da juventude dele, que ele era molecão, né, uns 30 e poucos anos, tal, ele falou que a vida dele era o samba. Samba, mulherada, bebida, farra. E só essa era a única preocupação dele. Chegou a ter um mercadinho, mas a própria desorganização financeira dele não permitiu que o mercadinho vingasse, e aí ele acabou perdendo tudo. E ele passa por um perrengue muito grande. Tem muitas pessoas tentando ajudar ele de alguma forma, e ele mesmo é uma pessoa que não se permite ser ajudado. Ele tem uma espécie de um orgulho, coisa de gente velha mesmo, sabe? Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu gostaria demais de ouvir esse conselho há 20 anos atrás. Sabe por quê? Porque eu trabalho por conta, e eu trabalho todos os dias e eu já estou super cansado. E se eu tivesse ouvido esse conselho há 20 anos atrás, a minha vida hoje com certeza seria totalmente diferente. Com certeza muito, muito melhor. Não tá ruim, não estou reclamando, tá? Não estou fazendo um vídeo aqui para me vitimizar, mas a minha vida estaria muito melhor. É, eu quero que vocês pensem em acumular ativos que gerem uma renda passiva. Então tá, o conselho é esse e acabou o vídeo. Não, não é assim tão simples, né? Eu vou contar uma historinha aqui, porque preciso ser prolixo para mostrar o meu ponto para vocês, tá? Eu morei de aluguel uma época, né? E o tempo que eu morei de aluguel, eu fiquei trabalhando direto, eu e minha esposa, para juntar um dinheirinho e sair do aluguel. E a gente comprou o que tinha de mais barato para ser comprado aqui na Zona Leste. A gente comprou um apartamento de CDHU no Jardim Camargo Novo. Era o que tinha de mais barato. Já era um apartamento antigo, tinha algumas coisas para fazer, tal, mas realmente pelo preço não tinha como não ter comprado na nossa situação. A gente estava no aluguel, era uma casa conturbada, era uma casa que moravam familiares nessa casa, né? Tinha dona e cada filho tinha uma família, morava acho que 3 ou 4 famílias nesse quintal, além da gente, né? E era uma briga muito feia entre eles. Essa briga acabou se alongando pra gente com o tempo. Então a gente acabou, com o tempo, a gente ficou acho que 4 anos lá mais ou menos. O último ano foi muito difícil pra gente, ao ponto assim, eu pegava o casinho e eu ia levar a Tatiane pra faculdade.
Aí eu chegava, a mulher tinha colocado um cadeado diferente no portão para ele não poder guardar o carro. Ou ela colocava o carro do esposo dela em cima da calçada para ele não poder guardar o carro. Quando o carro estava na garagem, ela colocava vaso de planta em cima do carro. Ficava no quintal mandando indiretinha, falando besteira, não sei o que. Como se a gente fosse inquilino que desse trabalho. Sendo que o tempo que a gente ficou lá, a gente nunca atrasou nenhuma conta nem por nenhum único dia. E a gente nunca atrasou nenhum aluguel por nenhum um dia. Nunca teve esse atraso, muito pelo contrário. É, a gente sempre conseguia pagar o aluguel, tipo com 3, 4 dias adiantados a gente já estava pagando o aluguel. Tá, beleza. A gente saiu, né, desse aluguel e a gente foi morar no apartamentinho de CDHU, lá no Camargo Novo, que é a zona leste de São Paulo. Eu ainda tinha uma certa imaturidade financeira, porque eu ainda na minha cabeça ainda pensava que assim, não, mas a gente ralou, né? 3 anos e pouco, quase 4, e a gente conseguiu comprar esse apartamentinho. Então, se a gente pega firme aí, a gente consegue comprar um terreno, tal, e aí a gente compra um terreno e a gente vai fazendo umas kitnetzinhas, tal, fazer um lance bem legalzinho, e aí a gente faz uma renda, né? Tem uma rendinha. Só que assim, não é muito bem assim que funciona, né? Você tá ali pagando aluguel uma coisa, você tá na sua casa, você acha que você não vai mais pagar, mas eu saí de uma casa e fui para um apartamento que pagava condomínio, apartamento que tinha manutenções a fazer. E eu, sinceramente, em momento nenhum eu consegui falar assim, ó, vamos pegar esse valor aqui e vamos juntar para o nosso sonho, para o nosso mini condomíniozinho que a gente tinha intenção de fazer. Só que nunca aconteceu. Esse mini condomíniozinho nunca aconteceu, porque sempre que sobrava um dinheirinho, a gente separava esse dinheirinho para a loja, para uma espécie de um seguro, né, da loja. A loja precisa ter um valor em caixa para uma emergência, uma impressora que quebra e quebra. Essa minha aqui, graças a Deus, está funcionando muito bem. Mas a impressora é um negócio que quebra. Um monitor, alguma coisa assim, um material que você tem que comprar de surpresa, que vem uma encomenda grande e tal. Então, o dinheiro que sobrava, muitas vezes a gente realmente não tinha uma outra opção além de colocar esse dinheiro nessa espécie de capital de giro, né? Que era um lugar que a gente guardava o dinheiro e ficava ali como uma espécie de um seguro, um capitalzinho mesmo. E nunca rolou. E eu lembro, assim, coisa de infância, né? Que tem sempre esse negócio de tias, né? Que fica comparando primos e tal. E geralmente são as tias solteironas que vão ficar te comparando com aqueles primos que são bem-sucedidos. E eu sempre tive uma coisa que eu nunca comentei aqui no canal, acho que nem é interessante comentar, mas eu tenho um motivo para ser o atrasadinho da família. Eu tenho um motivo para isso. Mas mesmo tendo esse motivo, eu nunca aceitei, entendeu? E sempre tentei correr atrás, aprender alguma coisa. Eu amo aprender coisas novas, sabe? E principalmente aprender coisas que eu consiga colocar em prática. Só aprender teorias para mim é uma coisa que não vai. E tinha uma tia minha, uma dessas solteironas, né? Falava assim, mas o seu primo tá dando muito certo. O seu primo, ele tem shopping centers, inclusive aí em São Paulo, na Zona Leste, ele é proprietário de um shopping. E na minha cabeça, o meu primo era rico pra caramba. Bom, o cara tem um shopping, pensa bem. E não era um, de acordo com essa minha tia, era alguns. Meu Deus. Ó, na minha família tem gente da música, tem gente de ator, assim, de novela e tal, mas não tem gente rica dessa forma. Nossa, o cara é dono de um shopping. Não. Isso realmente é uma coisa que é muito acima, é outra prateleira, literalmente. E sempre ficava assim, caraca, mano. Pô, mas o fulano, né, no caso meu primo, meu, nunca foi assim muito de mostrar isso tal, e aí conversa com ele, ele tem lá os links pra você comprar Tupperware direto com ele. Fala assim, como assim? O cara é dono de shopping center e o cara tá vendendo Tupperware, sabe? Tá fazendo, vendendo catálogo de revistas, essas revistas de bugiganguinha, sabe?
Essa conta não fecha, não tá fechando. E aí, nessa época que eu já estava nesse apartamento que a gente tinha comprado, eu fiquei sabendo que um amigo meu investia. Ele não quis me ensinar e, muito pelo contrário, ele me colocou muito medo. Os medos que todo mundo tem, é os medos que ele me reforçou. Perdão. Do tipo, bolsa de valores é cassino, você perde muito dinheiro e não sei do que das quantas, isso é uma coisa que só rico entra, que é muito complicado, que não sei o que, blá blá blá, blá blá blá. E falava pra caramba e me botou muito medo. E aí eu realmente tive esse medo e nunca comecei, entendeu? Só que de uma certa forma eu sou grato, muito grato a Deus. Sabe por quê? A forma que ele ia me ensinar é literalmente a forma mais perigosa que a pessoa investe, que é fazendo day trade. Tem pessoas que conseguem ser pessoas de sucesso no day trade? Tem. Uma para 10, 20 mil. Uma para 10, 20 mil investidores. É um negócio extremamente complicado, o cara tem que estar dedicado para aquilo, o cara tem que ter uma internet tipo via satélite, tem que ter um computador muito ferrado para fazer todas aquelas análises, não sei o que, porque esse cara, ele vai estar competindo com corretoras, com bancos, e essa competição, um banco não vai usar uma internetzinha da TIM, cara, o banco vai usar uma internet ferrada, então a informação que vai chegar pro cara lá em Taboão da Serra chegou 2, 3 minutos antes pro banco que já fez o movimento ali. Então não tem como, tá? Não tem como. É tipo uma luta desleal, entendeu? O próprio sistema ele é muito mais poderoso do que uma pessoa comum. Só que tem muitas formas de se investir, tá? Você consegue investir na renda fixa e também na renda variável. Eu não montei roteiro, mas eu deixei aqui um papel com alguns tópicos que eu não quero esquecer esses tópicos para não deixar nada passar em branco, tá? Dando um exemplo aqui, tá? Na renda fixa, você tem aquela ruim e velha poupança de banco. Você vai colocando dinheiro na poupança ali, ele vai te rendendo um valor que não cobre nem sequer a inflação. Então, assim, o seu dinheiro não só ele não se valoriza, como ele com o tempo ele vai perdendo valor. Então, por exemplo, se R$ 1.000 que você compra hoje, R$ 1.000 você compra X coisas no mercado. Daqui exatamente um ano você vai precisar de mais ou menos 1.180 para você comprar a mesma coisa. Se você deixar esse R$ 1.000 no banco, no final desse ano, né, daqui um ano, em vez de você ter pelo menos 1.180, você vai ter tipo R$ 1.050, R$ 1.060. Então não só não aguentou nem sequer a inflação, como seu dinheiro perdeu valor. Então a poupança realmente é um lugar péssimo para a pessoa investir. É muito seguro? Sim, é muito seguro, mas é péssimo, um lugar péssimo. E aí tem o CDB. CDB é um produto desses bancos digitais. A maior parte deles paga o CDI. O CDI é essa taxa de juros do Banco Central. A taxa de juros que ela funciona para segurar a inflação. É sempre assim. A taxa de juros sobe para segurar a inflação. E aí fica essa oscilação. Nesse momento, a gente está com um CDI de praticamente 13% ao ano, comparado a uma poupança que está mais ou menos 6%. Então você vê que é mais do que o dobro. E o CDB de banco digital, tipo C6, Inter, Nubank e tal, geralmente eles têm um lance chamado liquidez diária. Você saca ou depende da caixinha que você vai colocar do porquinho e tal, ou você saca no instante que você quiser, que você aperta o botão já está ali disponível para você, ou ele vai subir para sua conta comum tipo um dia útil, no máximo 2 dias úteis. Então assim, é considerado uma liquidez extremamente rápida e já é uma forma muito boa de você juntar uma renda passiva. O que é uma renda passiva? É você dormir sabendo que o seu dinheiro está trabalhando por você. Ele não está rendendo igual a poupança, ele está rendendo um pouco mais do que o dobro da poupança. Então ele não está apenas rendendo o que seria a desvalorização da moeda, ele consegue te render um pouquinho de nada
a mais. Então, o CDB, né, a renda fixa CDB, ele é muito bom, né? Procura se informar direitinho. Eu não posso dar nomes tal por uma questão de que eu não sou uma pessoa certificada para isso e é proibido, né? Essa parte de investimentos tem uma espécie de uma polícia chamada CVM, né? Que é quem é a polícia dos investimentos. E se a pessoa não é certificada, realmente ela não pode dar nomes, tá? Mas o CDB, para quem tem um perfil extremamente conservador, que não quer nenhum risco na vida, vai colocando seu dinheirinho ali no CDB, que com o tempo seu dinheirinho vai trabalhar para você, e o seu dinheirinho trabalhando para você, você consegue fazer com que o seu próprio jurinhos que vai caindo, você vai reaplicando. Tem bancos que já é automático, né? Por exemplo, no meu caso eu uso o Nubank, o que vai caindo na caixinha já vai somando automaticamente. Claro, eu posso sacar, eu posso gastar, mas vai caindo automaticamente e vai deixando a caixinha sempre mais rechonchuda. Só que no meu caso, eu uso a renda fixa, que é o CDB, no sentido de ter o dinheiro da loja. Esse dinheiro, desde do outro apartamento que eu juntava, que é para uma emergência, para uma compra emergencial ali que tem que estar em cima, tá, uma impressora, alguma coisa parecida, é um lugarzinho que eu vou guardando esse valorzinho. É interessante que antes de você fazer qualquer coisa maluca de investimento, você tenha pelo menos, vamos dizer assim, muito pouco, 3 meses da sua vida básica, que seria suas contas, comida e alguma outra coisinha, mas assim, vida básica, pelo menos 3 meses, você tenha juntadinho e fica separadinho no CDB. Esse valor você não considera como um investimento, você considera como um seguro de 3 meses. Dependente do seu perfil, dependente da sua idade, dependente do seu apetite para o risco, esses 3 meses pode ser 6, pode ser um ano, pode até ser mais. Isso aí é uma coisa de cada um, tá? Outro que você pode também investir, que é uma renda fixa, é o LCI. O LCI você compra de bancão. Você, por exemplo, assim, você tem a Caixa Econômica e você tem um aplicativo ali da Caixa, você consegue investir no LCI. O LCI é uma letra de crédito imobiliário. É como se você ajudasse o banco a construir prédios. Você dá o seu dinheiro para o banco construir prédios, construir galpões, tal. E aí você vai recebendo o valor com isso. Você vai recebendo o valor e sempre vai ter coisa para construir. Então o seu dinheiro sempre vai estar sendo utilizado. Tem o LCA, que é a mesma coisa, só que é no sentido do agronegócio. E tem o que é considerado o mais seguro, e eu sinceramente não gosto, que é o tesouro, que é literalmente você emprestar dinheiro para o governo. É uma coisa pessoal minha, muita gente gosta, realmente é o mais seguro que tem, é o que mais paga, mas pessoalmente, por uma questão moral minha, eu não gosto e eu jamais colocaria R$ 1 meu lá, entendeu? Por mais que eu saiba que os fundos que eu compre colocam um pouco lá, mas não sou eu que estou colocando, aí é uma estratégia deles, não é minha estratégia, eu quero comprar o fundo, tá? Mas assim, essas são as opções básicas de renda fixa, que seria poupança. Esquece de guardar dinheiro em casa, tá? Guardar dinheiro em casa é um valor pequeno ali, porque se acabar a força, você não consegue nem comprar um pão na padaria, entendeu? Digo-se, porque a maquininha de cartão não vai estar funcionando, entendeu? Então você tem um valorzinho pequeno, você tem que ter na sua casa mesmo. Mas renda fixa, tá? Para você juntar um dinheirinho, ou seria a poupança, que é uma péssima ideia, um CDB, que é mais ou menos uma reserva de valor, rende um pouquinho, mas não é uma maravilha não, mas rende um pouquinho, muito melhor do que a poupança, com certeza. LCI e LCA, que ela é legal, é bacana, mas de banco grande, tá? Não é LCI, LCA de banco que você não conhece o nome. Se você não conhece o nome do banco, então esquece, tá? É uma renda fixa que ela te oferece um pouco mais de risco, entendeu? E outra, tá? Um pequeno adendo aqui.
No Brasil não existe renda fixa, tá? É um segredo que eu estou contando aqui para vocês. Não existe renda fixa no Brasil, porque no Brasil a renda fixa varia, entendeu? A renda fixa, ela é tipo assim, a inflação e mais um bônus de 3%. É o juros, que seria, né, a taxa Selic, o IPCA, mais 3%. Então, assim, o grosso do seu rendimento, que seria a inflação e os juros lá, um CDI, ele é um valor que ele oscila para mais, para menos, depende muito da estratégia do Banco Central, dos políticos vigentes, tal. Então, assim, no Brasil não existe renda fixa, só para você saber. Mesmo que você coloque dinheiro na renda fixa, saiba, varia, mesmo sendo renda fixa. E aí vem o que eu realmente gosto e que eu considero que é maravilhoso, que é a renda variável, aonde você vai comprar ativos que te geram renda passiva. Lembra do meu primo, que é dono de shoppings, não sei o que, blá 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 blá? Eu também sou. Hoje eu sou. O que que acontece? Né? Cada um tem a sua garganta, né? E cada um fala de uma forma, né? Ele já investia na época, né? Já investia na época. E ele estava comprando fundos imobiliários de shoppings. Era isso que eu estava fazendo. Só que a garganta é muito forte. Então, assim, não é que ele é cotista, não, ele é dono. Na real, errado não tá. Só que quando eu falo assim pra você, eu sou dono, a impressão que dá é que eu comprei a coisa toda, mas não. Eu sou dono de um pedacinho pequenininho, de tamanho aqui assim, ó, pulga. É isso aqui que você compra, cara. Mesmo que você tenha muita grana, é um pedacinho muito pequenininho que você compra, porque o negócio não é milionário, o negócio é bilionário, entendeu? É uma grana incalculável. Então você não é realmente qualquer pessoa. Então, assim, é claro que ele vendia o Tupperware, é claro que ele vendia a revista para ele conseguir fazer uma renda extra e comprar mais cotas. E aí vem o que realmente eu abracei, eu me identifiquei. Eu pensei assim comigo, não, pera, o que seria o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário ele já é uma renda variável, tá? Você compra o fundo imobiliário por uma corretora e o dinheiro não fica, por exemplo, assim, tá? Vamos voltar só um pouquinho para você entender. Quando você compra uma renda fixa, dando aqui um exemplo, né? Você compra, você deposita num banco digital, um CDB, o seu dinheiro fica em posse do banco, que ele vai administrar da forma que ele achar melhor. Mas quando você investe na renda variável, já não fica mais na mão do banco. E no caso do banco digital, né, a corretora. A corretora pega o seu dinheiro e transfere para o fundo, para a empresa, para a ação e etc. Não fica na mão deles. Então, assim, você não tem mais acesso a esse dinheiro. Claro que você pode vender o seu fundo, você tem uma facilidade muito grande de vender, porque muita gente está comprando e vendendo exatamente nesse momento. Então, sempre que você quiser vender, tá fácil lá. Então, os impostos que tem que pagar, porque não tem jeito, é Brasil, você paga impostos para respirar praticamente aqui, né? E sim, parece que vai ter imposto para ar daqui a um tempo, hein? Não duvida não. Por que eu me identifiquei tanto com os fundos imobiliários? Lembra aquela ideia do de montar um condomíniozinho, uma espécie de um mini condomíniozinho com kitnet e tal? A ideia veio daí. O fundo imobiliário ele veio inspirado nessa ideia. Porque eu consigo comprar uma cota, tem um fundo, o fundo ele é dono de 10 shoppings ou 10 galpões logísticos. O galpão logístico, para quem não sabe, até vou pedir uma desculpa aqui. Quem é avançado e percebeu que eu estou enrolando, que eu estou falando muito assim, pegando na mão, é porque entenda, a maior parte das pessoas que estão aqui me ouvindo são pessoas que nunca nem sequer ouviram falar disso aqui, tá? Então, assim, já vou desmistificar. Primeiro, não é nada complicado, tá? Não é caro, não é coisa de rico, muito pelo contrário, qualquer pessoa, mas cara, qualquer pessoa, tá? Eu tenho certeza que a grana que você compra uma lata de energético ou até mesmo hoje em dia, né, um café na padaria,
você já compra uma cota de um fundo imobiliário. Então assim, não é coisa de rico, não é coisa complicada, tá? O que eu quero dizer? Existe um fundo grande, né? Então, os ricões lá, os gestores, né? E esses caras eles têm galpões logísticos. Por exemplo, quando você compra no Mercado Livre, na Amazon, Casa Bahia, qualquer lugar, tudo que você compra de alguma forma teve que estar armazenado em algum lugar. E onde fica armazenado é um galpão de logística, galpões logísticos. E você consegue comprar um fundo imobiliário que é dono de dezenas e dezenas e dezenas de galpões logísticos e você compra um pedacinho de nada. E quando você compra esse pedacinho de nada, você, mês que vem, você compra hoje, mês que vem você já está recebendo aluguel em cima daquele valorzinho que você comprou, entendeu? E por que você recebe aluguel? Esses galpões, shopping, prédios tipo de Enel, prédios de telemarketing chamado de laje corporativa, eles são alugados para essas empresas. Essas empresas não compram esses prédios, eles alugam os prédios. E você recebe 95% do valor do aluguel, claro, referente à sua cota, né? Se a sua cota é, por exemplo, o justo para a sua cota seria R$1, então você vai receber 95 centavos, porque 5% fica para o fundo. É como se fosse uma imobiliária, só que muito mais poderosa, muito mais abrangente e tal. E você consegue comprar esses fundos e você segura. É um movimento chamado buy and hold. Você compra e você segura. E cada cota que você compra te paga um aluguelzinho. Cada cota que você compra te paga um aluguelzinho. Quando você ajunta muitas dessas cotas de fundos imobiliários, ela começa a te dar um aluguelzinho suficiente para você pagar uma conta. Nossa, que legal, já deu para pagar uma conta. Você já vira uma chave na sua cabeça. Nossa, tem um lance aqui, eu não estou só colocando dinheiro. Eu estou colocando dinheiro que já dá para pagar uma conta. Só que eu não quero tirar o dinheiro. Eu quero pegar ele e reinvestir. Fazendo com que o próprio aluguel você coloque lá dentro e faça crescer mais ainda, fora o seu dinheiro por fora que você vai trabalhando e vai colocando. É muito importante que você estude o quanto antes isso. Eu não posso ficar citando muitos nomes, falar nomes de fundos tal, mas é importante que você estude isso o quanto antes e que você comece a juntar esses ativos que te gerem renda passiva. O que seria um ativo e um passivo? Por exemplo, eu comprei um passivo. O que seria um passivo? Eu comprei um carro. Um carro para mim ele é um passivo, porque é um carro que eu vou usar para ir no mercado. Então eu vou ter que pagar seguro, vou ter que pagar manutenção, vou ter que pagar IPVA, talvez a parcela do carro, um monte de coisa que vai só saindo dinheiro do meu bolso. Fora que do momento que eu comprei, ele já está perdendo valor e não é pouco. Então isso é um passivo, ele está levando o meu dinheiro. E o que seria o certo? É eu comprar esse carro e botar esse carro para trabalhar. E aí esse carro já não é mais um passivo, ele já virou um ativo. Que ele na atividade dele, ele me gera uma renda passiva. Só que no caso de um carro, eu preciso dirigir o carro. Eu preciso fazer a entrega, eu preciso fazer o serviço com esse carro. Então ele não é necessariamente uma renda passiva automática. Como por exemplo você comprar um imóvel. Entendeu? É claro que eu estou falando assim de você comprar um fundo imobiliário e tal, mas se você é um cara de cacife, compra um monte de imóvel bem localizado e aluga, entendeu? O importante não deixe não deixe a vida passar para você estar lá na frente cansado, de saco cheio e você ser obrigado a trabalhar. Você tem que trabalhar por prazer e não por obrigação. Então assim, junta ativos que te gerem renda passiva. Agora eu vou falar desse lance da renda variável, que é o que eu realmente gosto, tá? A renda variável, e deixei aqui anotadinho, tá? Você em primeiro lugar, tá? É o mais comum que tem. Você pode comprar ações. O que são ações? São empresas.
Ah, você tem uma grana, você quer empreender, mas você tem um pouco de medo, porque assim, é muito difícil a gente que é pequeno empreender tipo, dar certo assim de cara. Porque realmente o próprio mercado, ele te sufoca. E às vezes você abre um negócio que é bacana e um cara fala assim, nossa, que legal, aquele cara abriu um negócio ali que tá dando certo. E ele vai e ele abre um tipo do seu lado. E ele consegue vender mais barato que você. Porque nem sempre ele é honesto como você. Então às vezes ele vai fazer coisas para conseguir vender muito mais barato que você. Entendeu? Explorando um funcionário ou comprando coisas, né, de forma errada, tal. Então assim, é muito difícil você empreender. E quando você compra ações, você está comprando pedacinhos de empresas. E aí essas empresas vão trabalhar também com o seu dinheiro, vão gerar um lucro e elas vão dividir esse lucro com vocês. Só que, diferente dos fundos imobiliários, que tem uma regra de 95% do aluguel ser dividido para os cotistas, no caso das empresas não funciona assim. A empresa define o que ela quer te pagar. Então você compra a empresa sabendo que a empresa tal é uma empresa que paga pouco, a empresa tal é uma empresa que paga mais. E geralmente a empresa que paga pouco é porque ela pega o lucro e segura o lucro na mão para a própria empresa crescer. Mas quando a empresa já está num tamanho bem legal, que ela já está bem autossuficiente, ela já se retroalimenta tal, aí ela já começa a sobrar muito dinheiro em caixa e ela já começa a já distribuir esse dinheiro para os acionistas, que eles são donos de ações. E aí você compra essas empresas, tá? Aí você pode comprar banco, você pode comprar empresa de saneamento básico, né? Você pode comprar empresa de energia, empresa de seguradora, empresa alimentícia. Você tem um monte de coisa que você vai ter que pesquisar. Não sou eu que vou te falar, eu nem posso te falar, tá? Você vai pesquisar e você vai achar aquilo que te identifica. Aqui no YouTube vai ter muita gente para te ensinar, melhor do que eu, com certeza absoluta, e dar nomes, porque tem gente que pode, né? Tem gente que é certificado, o cara é economista, o cara fez toda a parte de certificado que ele tinha que fazer para ele dar nomes, então esse cara pode dar nomes. E você vai comprar diretamente, ouvindo os conselhos desse cara. Você vai ver, não, isso aqui atende meu perfil, isso aqui não atende meu perfil. Então assim, para você que quer empreender, mas você tem medo e você acha que pode não dar certo, antes de você tomar qualquer decisão, você pode empreender na própria bolsa de valores. Compra ações, empresta seu dinheiro para empresas, porque essas empresas trabalhando, elas vão dividir com você em algum momento um pouquinho do lucro. E de uma certa forma, o seu dinheiro está muito mais protegido de você mesmo. Porque muitas vezes você está no momento ali que você acha, nossa, eu vou fazer um negócio que, nossa, ninguém nunca pensou. Eu vou fazer um lance de açaí e vai ser na tigela. Mas como ninguém nunca pensou, o meu vai ter leite moça e vai ter Nutella. Ninguém nunca pensou em fazer isso, então eu vou estourar quando eu fizer. Aí você descobre que você colocou sua grana lá e você é só mais um. Na sua rua tem mais 10 fazendo a mesma coisa, entendeu? Então ali, naquele momento que você ainda está amadurecendo as ideias, que você ainda não está se sentindo pronto, você compra ações. E eu tenho certeza que quando você começar a ver os resultados chegando, dificilmente você vai querer vender as suas ações. Porque quando você descobre, quando você começa a perceber, por exemplo assim, tá? Eu vou falar de mim, tá? Rogério. Eu vejo tanta gente se enrolando financeiramente e pegando empréstimo no banco. Tanta gente que eu vejo. Só que aí eu penso, eu compro ações daquele banco que a pessoa está pegando empréstimo. Então, de uma certa forma, eu estou pegando um pouquinho do lucro daquela coisa. Você entende que eu já estou do outro lado. Eu não estou do lado de cá, que é o lado que está pegando empréstimo. Eu estou pegando tô do lado de cá, que eu estou emprestando dinheiro para o banco poder fazer um empréstimo para a pessoa aqui. Entendeu? A visão de mundo é outra. Por exemplo, o cara ele é um maníaco por futebol, não sei o que, tal, e toda semana ele gasta X, Y, Z na roupa lá, na roupa. Cara, compra ações da empresa que faz a roupa. Tem muitas empresas desse setor têxtil tal,
de lojas de roupa tal que estão na bolsa, tá? Eu considero muito arriscado, é uma opinião minha, tá? Varejo, coisa de avião, tal, né? Empresas de aviação, empresas de ônibus, assim, de viagem e tal, é um lance que eu considero extremamente arriscado, porque primeiro, né, no caso do varejo, eles têm uma concorrência ferrenha, então geralmente eles lucram tão pouco, tão pouco, tão pouco, chegam que eles quebram, e aí vem o outro que também lucra tão pouco que no futuro quebra. Você pode ver, vou dar um nome mesmo aqui. De quando você era criança pra cá, você que está aqui me assistindo, você viu o Banco do Brasil nascer? Não, né? Quando você nasceu, o Banco do Brasil já era o Banco do Brasil, né? E hoje ele ainda existe? O que impede você de comprar uma ação do Banco do Brasil? Entende? Estuda, né? Depois, em um próximo vídeo, eu vou mostrar onde é que você vai fazer esse estudo. E estuda, vê se é uma coisa que se adequa ao seu perfil, ao que você está buscando. E se você achar que já era. Então, entendeu? Compra um pedaço do banco. Agora eu te falo de contrapartida, por isso que eu te falo que eu não gosto de comprar varejo, tá? Quantas lojas de, Mapping, Mesbla, quantas lojas que passou e já foi e faliu, ficou para a história? Quantas? Que virou saudade? Quantas? Muitas. E aí? A gente vê, por exemplo, quem não investe não sabe. Mas, por exemplo, lojas americanas passou por um perrengue, está passando, na verdade, por um perrengue bilionário. Um perrengue que pode levar eles à falência. Na verdade, eles estão falidos. A Americanas está falida. Eles estão lutando judicialmente para conseguir manter algumas lojas abertas e tentar resolver o problema. Mas de uma forma geral, o valor do rombo que eles têm na mão é tão grande que vale mais do que todas as lojas que não são deles, são lojas alugadas, inclusive, né? Que você pode ser um dono de fundo imobiliário que é dono dos galpõezinhos, né? Onde ficam essas lojas. Isso é chamado fundo imobiliário de renda urbana. Eu gosto bastante. Eu gosto muito dos imóveis. Eu prefiro muito mais os imóveis do que as empresas. Porque as empresas vêm e vão, os imóveis ficam. Entendeu? Empresa de aviação. Não gosto de investir em empresas de aviação, porque empresas de aviação eles estão obrigados a seguir um monte de regra do governo tal. Eles não podem literalmente ter um lucro ali para falar assim, nossa, essa empresa cresceu pra caramba. Não dá. Eles estão assim num cercadinho que eles não podem esticar o braço assim pros fundos, né? Então assim, essa forma que eu invisto, ela é chamada de buy and hold. Eu compro o ativo e guardo. Esse ativo eu guardo para mim. Esse ativo ele vai ficar para mim para sempre. Eu não pretendo vender esse ativo. Claro que se eu precisar, eu vendo. Mas eu não quero vender. Estou muito satisfeito com os meus ativos, eu não quero vender. E tem uma outra forma que você pode investir, que é você fazendo day trade. O que seria o day trade? Você compra ele hoje e você vende ele até o final do dia, lucrando só um pouquinho ou perdendo só um pouquinho. Geralmente a pessoa vai perder só um pouquinho, porque você tem um momento certo para você comprar no momento mais baixo do dia, porque vai oscilando, né, durante o dia, e você tem um momento de você vender. Só que geralmente as casas de análise, os próprios bancões, como eu já disse no começo do vídeo, os caras têm computadores assim, uma equipe para fazer isso, e é só você ali fazendo. Então assim, é impossível? Não é impossível, tá? Só que é muito difícil o cara brilhar nisso, entendeu? E aí tem um cara que ele faz um negócio chamado swing trade. Ah lá ele, ó. Mas não é esse swing que vocês estão pensando aí não, seus pilota safado. O swing trade o cara compra, ele faz um hold de alguns dias ali, deu uma valorizada, pá, ele vende. A intenção dele não é segurar a empresa ou segurar o fundo imobiliário, ele vende, pá, então já era. Então basicamente para você investir na renda variável.
é você comprar empresas, seriam as ações, você comprar os prédios onde ficam essas empresas, que são os fundos imobiliários, você comprar os ETFs, que o ETF é como se fosse um cesto, imagina um cesto assim, um buquê de flores, pronto, um buquê de flores. Tem um buquê ali, tem as flores. Tem um monte de florzinha diferente, tá? As flores não são idênticas. É mais ou menos isso. Você compra um buquê e aí tem uma florzinha que é o Banco do Brasil, tem uma florzinha que é o Banco do Brasil Seguridade, tem uma florzinha que é, sei lá, Sanepar e tal. E quando você compra o ETF, você compra esse buquê. Eu não gosto muito do lance do ETF, porque cada coisinha que você está comprando vai ter taxinha, 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 e muitas vezes o seu rendimento ele acaba sendo um pouco menor porque a própria taxinha vai comendo, né? Tem também os BDRs. O BDR é uma forma de você investir lá fora, só que você investindo aqui dentro, sem que você precise abrir uma corretora lá fora. É mais inteligente abrir uma conta numa corretora lá fora? Com certeza absoluta, é muito mais inteligente. É mais inteligente você comprar, lá as ações são chamadas de stocks. É mais inteligente você comprar as stocks do que você comprar BDR que vai cobrar taxinha? Com certeza é muito mais inteligente. Mas existe uma coisa no buy and hold que as pessoas não falam e é importante você entender. O hold não é para você. O hold é para você e para sua posteridade. Quando uma pessoa vai, né, ela vai lá morar com Deus, tal, geralmente essas ações, fundos imobiliários ficam para um herdeiro. E no caso de uma herança, né, os ações, fundos imobiliários e BDRs é tudo numa coisa só, entendeu? Coloca lá no inventário, paga os impostos que tem que ser pagos, como eu disse para vocês, tudo tem que pagar imposto, não tem como, tudo paga imposto, é um saco, mas é verdade. E quando a pessoa acha que ela foi muito inteligente e investe lá fora, e de repente ela faltou, Deus chamou, ela foi lá morar no céu, alguma coisa parecida, além de ter um advogado para fazer a parte aqui de inventário, vai ter que contratar lá, no país onde essa pessoa está comprando os estoques. Seja qual for o país, se a pessoa está investindo na China, na Rússia, vai ter que ter uma equipe de advogado lá. Agora você entende? Ah, mas o BDR, quem é mais avançado vai falar que eu estou falando besteira, porque o BDR paga muita taxinha. Mas cara, tá ali no seu CPF. É uma coisa que resolve como um todo, resolve igual todos eles, tá? E é pro hold, é para ficar para sempre, é para posteridade. No meu caso aqui, é para ficar para minha esposa, é para depois ficar para minha filha, futuramente para minha neta, tal. Você entendeu? E aí, né? Além desses, a gente tem as criptomoedas. A criptomoeda é um lance que eu estou estudando. Eu ainda não invisto em criptomoeda, mas eu estou estudando. Eu quero investir em criptomoeda. Tá bem caro agora, inclusive, né? E a criptomoeda é como se você estivesse comprando ouro, prata, tal. Ele não é uma coisa que vai te render algum dinheiro. Ele é para você guardar um valor ali e você fazer uma espécie de especulação. Você esperar valorizar. Aí quando valoriza, você decide se você continua comprando, se você vende uma parte. Se você compra, você faz um hold também. Que, pô, tem muita gente fazendo hold de Bitcoin, por que não? A pessoa vai comprando e vai segurando. Ah, muita gente fala que é uma pirâmide, que não sei o que. Cara, tudo é arriscado. Você deixar dinheiro na sua casa é arriscado. Você sair com dinheiro no bolso é arriscado. Você ir no caixa eletrônico depositar um dinheiro é arriscado. Você ir no caixa eletrônico sacar dinheiro é arriscado. Então eu vou falar para vocês o que é que eu faço, tá? Eu tenho uma porcentagem que fica em CDB, no meu caso é o CDB de Nubank, e aí eu tenho a minha renda variável, eu tenho uma carteira de renda variável. E como eu disse para vocês, existe sim os riscos, eu não vou colocar tudo num lugar só, num ativo só. Então eu tenho, acho que 8 ações diferentes, 8. Você vê, eu não vou colocar o meu dinheiro em uma só,
Porque se essa empresa quebra, já era tudo. Só que se eu colocar em 8 e uma quebrar, eu perdi uma fração das 8. Entendeu o ponto? E fundo imobiliário, até onde eu me lembro, a última vez que eu vi, eu acho que eu tenho 18 fundos imobiliários diferentes, né? Claro. E aí eu vou comprando cotas deles automaticamente ali, devagarzinho e tal. E esse conselho, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse recebido esse conselho há 20 anos atrás, a minha vida é outra. O cenário aqui atrás seria totalmente diferente. Seria uma casa chiquérrima, um negócio todo louco, maravilhoso. Aquela geladeira ali atrás, ó, aquela geladeira que tem gelinho na porta, tem tela touch, um negócio todo chique. Esse apartamento aqui seria o dobro do tamanho e tal. Só que eu fui aprender a investir na marra, por conta. Só que o que eu gastei de energia, o que eu gastei de tempo, o que eu gastei de cabeça, o que eu queimei de neurônio para aprender, eu tô aqui passando para vocês, tá? Ó, entenda, não é difícil investir. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como que vocês escolhem um fundo imobiliário, por exemplo, ou uma ação. Tá? Não vou abrir a minha carteira. Eu acredito que por eu não ser uma pessoa certificada, eu nem posso fazer uma coisa dessa. Até porque eu vou mostrar a minha carteira, vocês vão querer fazer mais ou menos o que eu faço, né? Mas falo para vocês, viu? Você dormir, sabendo que você está dormindo e o seu dinheiro está trabalhando por você, não importa. Sábado, domingo, feriado. Já viu o shopping fechar? O shopping fecha à noite. Só que quando o shopping fecha à noite, o galpão logístico tá lá, ó. Pau, caminhão entrando, caminhão saindo. O cara que tá lá no telemarketing te enchendo o saco para você trocar o chip da sua operadora, você pode ganhar dinheiro em cima da empresa de telemarketing que está na bolsa, em cima da empresa de telefonia que está na bolsa, e também, por que não, em cima do próprio prédio onde essa empresa está instalada, que seria o fundo imobiliário. Eu amo os fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário ele é um aluguelzinho. Todo mês ele cai ali bonitinho. Zero. Ó, tem 2 anos e um mês que eu invisto na renda variável, né? 2 anos e um mês. Nesses 2 anos e um mês eu tive zero dor de cabeça investindo nos fundos imobiliários. Todos os fundos imobiliários que eu comprei estão ali todo mês, estão pagando bonitinho, tal. É uma renda variável. Conforme vai tendo vacância ou vai tendo imóvel ocupado, então o aluguelzinho sobe mais, desce mais, por aí vai, né? 80% da minha carteira, ou até um pouco mais, deve ser os 85% da minha carteira está em fundo imobiliário. Eu vou ensinar vocês, tá? A olhar como é que se entende o que seria isso, né? E aí, tipo, 10% mais ou menos está em ações. O bom da ação é que é empresa, né? É uma empresa que ela precisa gerar mais lucro até do que o próprio fundo imobiliário, porque senão ela não consegue pagar aluguel, concorda? Se o aluguel é, sei lá, 20 mil, e a empresa lucrou 20 mil e tem que pagar os funcionários, ela não vai poder pagar aluguel. Então a empresa geralmente ela lucra mais do que o fundo imobiliário. Então as ações costumam pagar mais do que o fundo imobiliário. Só que é de acordo com a regra das empresas e de acordo com o tempo deles. O fundo imobiliário não, eles têm regras, eles têm lei. 95% do lucro que ficou dos aluguéis depois de ter tirado, né? Alguma coisa jurídica que precisou fazer, contratos, tal, alguma manutenção. 95% do valor que ficou fica na mão do cotista. Cara, isso é maravilhoso. Por isso, eu tô fazendo esse vídeo tão sério para vocês. Não tem nenhum tom de humor aqui, não tem nada, sabe? Aproveita, né? Pesquisa, abre uma conta numa corretora. Se você, por exemplo, tem Nubank, que é o meu caso, você não precisa abrir uma conta numa corretora, porque direto do próprio Nubank você já começa a investir. Compre ativos
que te geram uma renda passiva. Aí entenda, tem fundos imobiliários que, por exemplo, tá? É, você vai pagar, sei lá, 100, R$ 130 no fundo imobiliário. E aí, no final do mês, eles pagam um aluguelzinho ali de R$ 1, R$ 1,05 tal. Quando você tem uma certa quantidade, digamos assim, você tem, sei lá, 150 cotas, é como se todo mês o aluguel dele, você conseguisse pegar o aluguel dele e comprar mais uma cota. E o aluguel cai direto na sua. Se for, no meu caso é o Nubank, eu não sei como é que é outras corretoras, mas no meu caso, já vai direto, já cai direto na minha conta. Eu tenho até que tomar cuidado, eu preciso ter um controle, porque às vezes pode acontecer de cair e eu usar sem querer, entendeu? Cai o aluguel e pode ser que eu use, entendeu? Posso, o dinheiro é o meu aluguel, é o meu investimento, meu aluguel eu posso usar. Mas a minha ideia é reinvestir para ver o meu patrimônio crescendo e ver esse valor crescendo. Quando você investe, você tem um monte de chavinha que vira na sua cabeça. Porque a gente aprendeu com os nossos avós que você tinha que comprar uma casa para alugar, ou que você tinha que juntar dinheiro na poupança. Só que você juntava dinheiro na poupança era para comprar liquidificador. Você juntava dinheiro na poupança para comprar batedeira. Você não juntava dinheiro na poupança para comprar casa, entendeu? Então assim, eu não lembro como é que era lá na época deles, eu era pequeno, lógico, mas os conselhos eram sempre esses. Ou você junta dinheiro na poupança, ou você compra imóveis. Só que tem uma coisa mágica no fundo imobiliário. Para você comprar um imóvel, digamos assim, um imóvel de 300 mil, você precisa comprar os 300 mil. Você precisa ter 300 mil para você comprar um imóvel. Ou você vai entrar no financiamento e um banco vai pagar por você esses 300 mil e você está devendo 800 mil para o banco. Entendeu? Então você tem que ter a grana. Se você não tiver, um banco vai ter e você vai ter que pagar para o banco. Não tem conversa, não tem meio termo. E com o fundo imobiliário, você comprar uma cota. Para vocês terem uma ideia, tem o fundo imobiliário, ele é dividido por bases. Tem o fundo imobiliário base 1000, que são os fundos imobiliários que uma cota custa cerca de R$ 1.000. Eles são poucos. Tem os base 100, que eles são os que mais tem, né? Que eles custam entre 90 a R$ 120, eles são chamados de base 100. E tem os base 10. Por isso que eu falei para vocês, a grana de uma lata de energético, você compra um fundo imobiliário. Mês que vem você recebe. E quando você receber, mês que vem, que cair a ficha para você, que você recebeu um aluguel, você fala, é só eu comprar mais que meu aluguel vai ser maior. E quanto mais eu comprar, vai ser maior. Você começa a ter um pensamento do tipo assim, bom, a Previdência Social está quebrada, né? Ela vai pagar ainda a aposentadoria para quem já está aposentado, mas eles estão lutando no máximo para não aposentar, tipo, mais ninguém, porque assim, é uma festa que quem entrou e quem não entrou já está tendo dificuldade de entrar, né? E com o tempo eles vão ter dificuldade para manter esses pagamentos. Então assim, é um negócio que já está quebrado. Então assim, ou você compra um imóvel, ou você tem um bom dinheiro numa renda fixa rendendo um valor para você, ou quando você chegar lá na frente você está ferrado. Literalmente, você está ferrado. Você vai ter que se desfazer das poucas coisas que você conseguiu para você poder comprar um remédio, para você poder comprar uma comida, para você poder comer, entendeu? Literalmente falando. Então assim, não deixa chegar na velhice para acordar, tá? Esse é o conselho que eu estou dando para vocês. Não deixa você chegar numa velhice onde você está de saco cheio, cansado, doente, e você precisa acordar. Porque assim, acorda agora, cara. Quanto mais novo você acordar, melhor. Que você vai juntar um valor maior em imóveis de fundos imobiliários tal, e vai te render um aluguel cada vez maior. E tem o lance das chavinhas que vão virando na sua cabeça. E essas chavinhas, desculpa o meu olhar tá mais para baixo, é porque a webcam tá lá em cima. Ó, vou olhar para a webcam. Só que eu mesmo tô aqui, então eu olho como se fosse um espelho. Desculpa, né, esse lance aqui, parece que eu tô lendo, né, mas não tô. Quando você começa a investir seja uma renda fixa
ou uma renda variável. No meu caso, eu dou uma ênfase para o fundo imobiliário, que é realmente o que eu mais me identifiquei, né? Você tá lá comprando cotas, comprando. Nossa, que bom! Primeiro mês, nossa, deu 37 centavos. Puta que legal, 37 centavos. Mas o que eu faço com 37 centavos? Eu não compro um pão com 37 centavos. Então vamos dizer que eu coloquei lá, sei lá, eu investi R$ 60 esse mês e recebi mês que vem 30 e poucos centavos. Pô, pelo amor de Deus, R$ 60 só para isso. Não é mágica, tá, pessoal? Isso não é uma coisa para te deixar rico. É uma coisa para você ter uma velhice mais tranquila, sabendo que você tem uma renda passiva que está trabalhando por você. E não é você que está lá suando. Quando esse valorzinho você vai agora, você é novo, você está trabalhando, você está saudável e tal, você está lá comprando essas cotas, você está lá comprando. Daqui a pouco esses 60 centavos, eu vou falar para vocês com conhecimento de causa, porque eu passei por isso, tá? No meu primeiro ano, bem no comecinho, logo que eu comecei, assim, foi rápido, bem rápido mesmo. Eu já vi o dinheiro que eu pagava a primeira conta, que é o gás. A conta mais barata que eu tenho aqui no apartamento é o gás, que é encanado, né? É tipo R$ 36 mais ou menos. Quando caiu R$ 36, eu falei assim, o quê? Sabe o que significa isso? Na minha vida, nunca mais eu vou precisar me preocupar com a conta de gás. Agora eu quero correr atrás da próxima conta. Aí eu consegui chegar na segunda conta mais barata, que é a conta de internet. Aí, nossa, eu vou ter internet para sempre, porque assim, o meu dinheiro tá lá, ele já tá lá, ele já tá trabalhando. E ele é corrigido, né? Porque o imóvel, ele é corrigido pela inflação, né? Você pode ver, se você mora de aluguel, toda vez que você vira um ano, não um ano, né, de 2024 para 25, mas toda vez que você vira um ano de contrato, tem uma espécie de um reajustezinho ali, que geralmente é próximo, ou é a inflação dita, ou próximo da inflação. E os imóveis dos fundos imobiliários é a mesmíssima coisa, eles também têm os reajustes. E quando eu cheguei na segunda conta, eu falei, pronto, eu tenho gás e eu tenho internet tipo de graça para sempre. Agora por quê? Porque eu invisto, o meu dinheiro está lá trabalhando. E eu estou fazendo hold, eu não estou vendendo essas ações ou fundos imobiliários porque valorizaram. Eu não quero saber se valorizou ou desvalorizou. Eu quero saber da renda no meu bolso, eu não quero. O cara que é buy and hold, que ele compra e segura, ele não está preocupado com a cotação. Inclusive ele até quer que esteja caindo. Por exemplo, muita gente vai chegar aqui nos comentários, pessoal que já investe ou que tem um pouquinho de entendimento desse setor, vai falar assim, mas você gosta tanto do fundo imobiliário, o fundo imobiliário está tudo caindo. Ótimo, promoção, papai, tá barato. Você imagina eu comprar uma fração de um shopping que custa R$ 100 e com a queda eu pago R$ 90 na mesma fração. Não é que eu vou receber o aluguel em cima da fração de R$ 90. Eu vou receber aluguel em cima exatamente da mesma fração. Se ele está custando R$ 90, ótimo para mim. Me sobrou R$ 10. R$ 10 eu compro 2 fundos imobiliários de base 10. Que tem fundo imobiliário de R$ 5, 5 e pouquinho. Então assim, eu não me importo se está subindo ou se está descendo. É claro que eu gosto quando está tudo indo muito bem, muito saudável. A empresa me preocupa. Porque as empresas, quando elas estão caindo, é porque existe um risco realmente da empresa quebrar. Mas o fundo imobiliário, quando ele está caindo, subindo, isso é só uma oscilação de mercado. E aí, beleza. Né? Cheguei no momento que eu falei assim, nossa, isso no primeiro ano, tá? Pago a conta de gás, pago a conta de internet. Sem fazer nada. Claro, eu continuo trabalhando, continuo ganhando meu dinheiro e continuo pagando no meu bolso. Porque eu quero pegar esse dinheiro e reinvestir ele. Reinvestir comprando novas cotas dos meus fundos que eu gosto. Entendeu? Como eu vou mostrar para vocês, tem muitos fundos imobiliários. E tem fundos imobiliários que são extremamente recheados. Eles são donos de muitos prédios. E são baratos. E você compra um pedacinho daquilo ali, cara. Qual é o risco que você tem? Vacância. Risco de vacância. Só que quando você compra um fundo imobiliário e esse um fundo imobiliário tem um inquilino, aí você está correndo um risco grande. Mas e se na sua carteira
você tem tipo 18 fundo imobiliário, só que não são 18 inquilinos. Tipo, passa por exemplo, um shopping. Um shopping tem no mínimo 150 lojas. Então você pode colocar 150 inquilinos. Só que o fundo de shopping geralmente não tem um. Fundo de shopping geralmente é dono de 10, de 15, de 20, 30 shoppings. Entendeu? Tudo isso eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, mas eu quero falar das chavinhas. E aí chegou o momento que deu o dinheiro da outra conta, a luz. Daqui a pouco deu o dinheiro dos impostos que eu pago aqui, que eu sou MEI, né? Tenho 2 lojas, eu pago MEI de 2 lojas. Daqui a pouco deu dinheiro do condomínio. Eu pensei assim, não, peraí, ó. Condomínio, né? Que já vem com água, gás, internet, os impostos e a luz. Os meus investimentos já pagam. O que significa que nunca mais eu vou me preocupar com isso. Eu me preocupo de pagar, porque eu não quero ficar mexendo nos rendimentos dos investimentos. Mas, tipo, eu não preciso mais ter essa preocupação. Entende? Aí o que é que eu penso? Cara, você tá novo, tá? Não sei a idade que você tem, mas com certeza você tá novo. Não deixa de começar, entendeu? Não deixa de começar. Porque quando você percebe, você fala assim, nossa, se já está pagando as minhas contas, conforme eu for fazendo, vai pagar as minhas contas e mais uma pizzaria, mais uma pizza de fim de semana. E mais, daqui a pouco, né? E mais um açougue. E mais uma feira. Por que não? Mais 2 feiras no mês, 3 feiras no mês, 4 feiras. Pô, daqui a pouco você fala assim, os meus investimentos já pagam a minha vida básica. E o luxo eu tô correndo atrás. Entende? E aí qual é a ideia? Do buy and hold, principalmente do buy and hold de fundo imobiliário, que é o meu caso. Chegar a um ponto que paga pelo menos o dobro da sua vida completa. O dobro da sua vida. Por exemplo assim, eu tenho uma vida de, sei lá, R$ 2.500. Que o investimento me pague 5. Porque eu vou sacar 2.500 para viver e vou ter mais 2.500 para reportar, quer dizer que eu estou aposentado. Eu consigo me aposentar com os fundos imobiliários. Dá para se aposentar com as ações? Com certeza absoluta. Mas com os fundos imobiliários é todo mês caindo ali bonitinho. Quando você entende isso e isso entra na sua cabeça, cara, você enlouquece. Você começa a querer vender as coisas de casa. Você começa a procurar aquele parente ali que é mais chatinho e tentar vender o parente pela internet. Sabe que eu preciso fazer uma renda extra. E aí eu fui entender o meu primo, que era dono de shoppings e que estava vendendo pote de Tupperware, estava vendendo revista de bugiganga para fazer uma renda extra e comprar mais fundos imobiliários. Hoje é um primo que eu tenho pouco contato, ele mora em Cuiabá. Hoje eu não sei como está a vida dele, mas eu tenho certeza, ruim não está. Entendeu? Porque já tem anos que ele está investindo. Quando eu falo anos, você pode colocar aí muito baixo, né, fazendo buy and hold, pelo menos 10 anos. Eu tô há 2 anos, falo para vocês, 2. Contas básicas daqui de casa é uma coisa que eu não me preocupo mais. Eu me preocupo de pagar, porque se eu pagar do meu bolso, do meu trabalho, significa que aquele rendimento cair, eu posso comprar novos fundos. O nome disso chama juros compostos, tá? Bom, o conselho é esse. Eu preciso fazer um outro vídeo. Eu quero explicar o porquê que eu não invisto no Tesouro Direto, que para mim é uma renda fixa que eu não aceito investir, mas é uma coisa pessoal minha e eu vou explicar isso num próximo vídeo. E também vou mostrar para vocês aonde é que eu analiso os meus fundos que eu vou comprar, que eu estou comprando, que eu estou pensando em comprar e tal. É uma plataforma onde você estuda esses ativos, tá bom? Pessoal, esse é o conselho. Pode esperar que ainda hoje eu vou soltar o próximo vídeo e talvez outro, não sei quantos serão necessários, tá bom? Eu acredito que só esse aqui, mais um ou no máximo 2 já vai ser o suficiente, tá? Lembre-se sempre, tá bom? Eu, há 20 anos atrás, eu pagaria.
E eu pagaria uma grana para ter alguém me ensinando de graça isso aqui, tá? Pagaria uma grana. Eu sei que eu dei uma volta assim muito por cima, mas no próximo vídeo eu vou dar o caminho das pedras. Então, olha, cara, você está tendo acesso a um conhecimento de uma pessoa que passou noites acordada estudando, de uma pessoa que comeu o que você imaginar de informação para poder estar fazendo isso aqui. E eu tô aqui de graça falando para você. Eu pagaria por esse conhecimento. E eu tô passando para você de graça. É um direito seu de você não me dar ouvidos. Só que lá na frente você vai lembrar de mim. Você vai lembrar, nossa, aquele gordo que tem o expansion pack na cabeça, o gordo do expansion pack na cabeça, lá atrás, ó, há 20 anos atrás ele falou para mim fazer tal coisa. E eu não dei a menor atenção. Então eu falo para vocês, tá? Comece, estuda, estuda. Espera o próximo vídeo, tá? Espera o próximo vídeo, vai sair ainda hoje. E não deixa de estudar, e não deixa de investir, porque é melhor. Pensa comigo, vai. Tá aqui, esse aqui é meu telefone, tá? Meu celularzinho, que inclusive eu poderia estar gravando esse vídeo pelo meu telefone, mas ele brincou de nadar esses dias, então a parte de microfone dele tá bem ruim. Ele funciona, tal, tá bem certinho, tá bem bonitinho, só tá desligado, mas ele funciona bem, graças a Deus. Bom, o vídeo é esse, pessoal. Pode esperar que daqui a pouquinho saia a segunda parte, tá bom? Tchau, tchau e até já já.